Fala galera, eu sou o professor Alessandro aqui do curso Pense Mais e hoje estou trazendo o segundo exercício que eu prometi para vocês sobre lógica de argumentação. Beleza? A gente já resolveu uma questão onde eu dei os primeiros conceitos aí, os conceitos mais iniciais sobre lógica de argumentação e agora a gente vai fazer uma estratégia para um tipo de questão específica. Beleza? Vocês vão entender aí ao longo do vídeo. Então, vamos relembrar o que seria a definição aí de lógica de argumentação, né? Eu vou ter premissas, beleza? Eu vou ter uma premissa P1, P2, P3, enfim, não importa quantas premissas eu tenha, porém essas premissas eu considero que elas são verdadeiras. E é importante que a gente não deve levar o nosso conhecimento prévio para analisar as premissas. Então, se uma das premissas é a vaca voa, beleza? A gente sabe que a vaca não voa, porém como é um argumento, eu quero ver se esse argumento ele é válido ou inválido, a gente não pode levar o nosso conhecimento prévio. A gente primeiro faz a análise das premissas e depois a gente analisa a conclusão. Se, a partir das premissas, que a gente vai chamar todas de verdadeira, a conclusão for verdadeira, nós temos um argumento válido. Agora, eu chamando as premissas de verdadeira, faço a análise e a nossa conclusão dá falsa ou inconclusiva, aí nós temos um argumento inválido, beleza? Então essa é a estrutura de um argumento válido, premissas verdadeiras com conclusão verdadeira, e essa é a estrutura de um argumento inválido, premissas verdadeiras e conclusão falsa ou inconclusiva. Bom, sabendo disso, vamos aplicar aí um novo método para estar resolvendo questões de lógica de argumentação. Esse método é chamado de regra da conclusão falsa. O que a gente vai ter na regra da conclusão falsa? É o seguinte, toda vez que as suas premissas forem somente com se então, beleza? Então, ó, tanto no P1, quanto no P2, quanto no P3, todas as proposições forem de se então, você não vai conseguir resolver simplesmente analisando as premissas como verdadeiras para chegar a uma resposta da conclusão. Justamente porque no se então, nós temos várias possibilidades de combinação de valores para dar verdadeiro, né? Então você teria que ficar fazendo vários e vários testes. Você até consegue, porém vai ser um trabalho aí desnecessário, sendo que você tem aqui a regra da conclusão falsa. Então, ó, quando que eu uso a regra da conclusão falsa? Quando as nossas premissas forem todas se então, beleza? E aí no que consiste a regra da conclusão falsa? Nós vamos chamar a nossa conclusão de falsa. Óbvio, né? Então a gente vai chamar a conclusão de falsa. Eu não posso chamar a conclusão de verdadeira, mas eu posso chamar a conclusão de falsa. Beleza? Então, ó, chamando a conclusão de falsa, a partir da conclusão, a gente vai analisar as premissas. Antes a gente fazia o contrário, né? A partir das premissas, a gente dava valor para as proposições e aí a gente definir o valor da conclusão. Agora aqui não. Na regra da conclusão falsa, a gente pega a conclusão, chama ela de falsa e a partir da conclusão a gente vai e analisa as premissas. Porém, quando que eu uso essa estratégia? Quando nós temos todas as premissas com se então. Porém, o que consiste o uso aí da regra da conclusão falsa? Nós vamos continuar tentando deixar todas as premissas verdadeiras. Beleza? Todas as premissas a gente vai continuar deixando elas verdadeiras. E aí a gente vai tentar fazer o seguinte, chamando a conclusão de falsa. Eu consigo deixar todas as premissas verdadeiras? Essa é uma estrutura de um argumento inválido, não é verdade? Ou é a estrutura de um argumento inválido. Premissas verdadeiras com conclusão falsa. Então, se eu conseguir deixar isso aqui, nós temos um argumento inválido. E é justamente isso que você vai tentar fazer. Você vai chamar a conclusão de falsa, vai tentar deixar as premissas verdadeiras. Se você conseguir, nós temos um argumento inválido. Se você chamar a conclusão de falsa, porém, quando você estiver analisando aqui as premissas, você encontrou verdadeiro, mas você encontrou pelo menos um falso, encontrou um falso, aí você tem um argumento válido, porque você não conseguiu deixar o seu argumento na estrutura para um argumento inválido. Então, mais uma vez, como que nós fazemos aqui para a regra da conclusão falsa? Chama a conclusão de falso, beleza? Chama a conclusão de falsa, tenta deixar as premissas verdadeiras. Conseguir? Argumento inválido. Apareceu um falso,
argumento válido. Tranquilo? Então vamos fazer isso numa questão, beleza? Uma questão aí do concurso da Polícia Civil lá do Ceará, certo? O enunciado eu vou deixar na descrição do vídeo. Fica muito complicado escrever aqui um enunciado desse tamanho em uma folha, beleza? Então eu vou deixar o enunciado lá na descrição do vídeo, você acompanha por lá. Mas enfim, eu coloquei aqui já tudo abreviadinho, né? Cada proposição eu chamei de uma letra, e se ela fosse uma negação, eu coloquei esse símbolo aqui de negação. Mas enfim, vou ler aqui para vocês. O exercício da atividade policial exige preparo técnico adequado ao enfrentamento de situações de conflito e, ainda, conhecimento das leis vigentes, incluindo interpretação e forma de aplicação dessas leis nos casos concretos. Sabendo disso, considere como verdadeiras as proposições seguintes. Se se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Então, chamei de A. Se A, então B. Se não tem informações precisas ao tomar decisões, não C. Se não C, então o policial toma decisões ruins. Então, se não C, então B. Se está em situação de estresse, D. E não teve treinamento adequado, não é. Então, o policial se deixa dominar ao tomar decisões. Então, se D, I, não E, então A. Deu uma abreviação aqui. Se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, então, se E, F, então o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Então, C. Com base nessas proposições, julgue o item a seguir. Considerando que P1, P2, P3 e P4 sejam premissas de um argumento cuja conclusão é: se o policial está em situação de estresse e não toma decisões ruins, ou seja, se D, I, não B, então teve treinamento adequado. Então, E. É correto afirmar que este é um argumento válido. Então, ele quer saber se esse argumento aqui, onde eu tenho premissas e uma conclusão, ele é um argumento válido ou não. Beleza? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar que todas as premissas elas têm o sim então. Se todas as premissas têm o sim então, a gente não analisa primeiro as premissas e depois a conclusão. A gente usa a regra da conclusão falsa. Como que a gente faz isso? A gente vai chamar a conclusão de falsa. Beleza? Chamei a conclusão de falsa. E, chamando a conclusão de falsa, eu vou tentar deixar todas as premissas verdadeiras. Se eu conseguir, é um argumento inválido. Se eu não conseguir, se aparecer um falso aqui, aí eu vou ter um argumento válido. Então, vamos lá. Já que eu chamei a conclusão de falsa, eu vou deixar essa conclusão aqui falsa. Eu vou dar valor a cada uma das proposições para deixar isso aqui falsa. Se é um sim, então, só tem uma forma de deixar isso aqui falso, que é o Vera Fischer. Eu vou chamar D e não B de verdadeiro e E de falso. Eu já dei valor para E. Como isso aqui é o conectivo E, para ser verdadeiro, o E só aceita caso sejam as duas verdadeiras. Então, tanto D quanto não B também são verdadeiras. Então, ó, já tenho o valor lógico aqui de 3 proposições. Agora a gente parte para as premissas e vamos tentar deixar tudo aqui verdadeiro, beleza? Então, vamos lá. Ó, D é verdadeiro, então D é verdadeiro. E é falso, então não é verdadeiro. Né? Se é falso, não é verdadeiro. Não B é verdadeiro. Então B é falso. B é falso. Tranquilo? Então, a partir da conclusão, a gente vai dando valor lógico aqui às proposições. E agora vamos completar tentando deixar as premissas verdadeiras. Então, ó, a P1 aqui, nós temos um sim então. Quando que isso aqui é verdadeiro? Quer dizer, quando que isso aqui é falso? No Vera Fischer, né? Então, se A for verdadeiro, isso aqui dá falso. Mas como eu quero deixar verdadeiro, então o A tem que ser falso. Falso com falso, verdadeiro. Consegui. Então, se eu chamei A de falso, A é falso. E aí, olha só que interessante. Como eu tenho o E aqui, esse E, ele só aceita ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Então, essa proposição aqui, olha só. Essa proposição aqui, ela é verdadeira. Opa, eu tenho verdadeiro e falso num sim então. Verdadeiro e falso num sim então é verdadeiro? De forma alguma. Isso aqui é falso. Beleza? Então, ó, chamando a conclusão de falsa, aplicando os conectivos aqui, os valores lógicos que a gente for encontrando,
nós chegamos à conclusão que P3 não aceita ser verdadeira. Ela é falsa. Beleza? Então, esse argumento aqui, ele não consegue ser colocado na estrutura de um argumento inválido, por causa desse falso aqui. Portanto, a gente conclui que é um argumento válido. É um argumento válido. E se é um argumento válido, a questão está correta, corretíssima. Beleza? Então, esse é a nossa estratégia para estar resolvendo questões onde as nossas premissas são todas com se então. Então, se você gostou dessa dica, se você gostou da resolução desse exercício e quer mais resoluções de exercícios de raciocínio lógico, de matemática, de estatística e de física para concursos públicos, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, segue a gente lá no Instagram, @PenseMaisCursos e até a próxima. O pai é bravo, hein?